Olá, minha gente! Terceira aula do curso Conhecendo a Siga. Hoje eu quero falar sobre pilares fundamentais que a nossa igreja defende. São quatro. Primeiro, nós somos uma igreja cristocêntrica. O que implica isso? Na história cristã, a gente acredita que a igreja nasce com Jesus, apesar de que o plano de Deus é todas as escrituras. Desde Gênesis e Apocalipse você tem o plano divino sendo narrado na história. Segundo Jesus, esse plano divino ele foi pensado antes da fundação do mundo. Mas a narrativa dele são as escrituras, tudo que Deus quis revelar para a gente. No entanto, esse plano chamado igreja nasce em Jesus e é o que a gente tem até hoje. No primeiro momento da igreja, onde a gente encontra narrado no livro de Atos dos Apóstolos, e depois você nota todos os apóstolos fazendo uma construção também das suas ideias para a igreja, até o terceiro século, os bispos que foram formados, você vê uma centralidade em Jesus. Você observa todo mundo centrando toda a sua tese em Jesus. Paulo foi um dos maiores defensores disso. Inclusive, quando Pedro discutiu a ideia de que, além de Cristo, precisava se fazer a circuncisão, que era uma ação religiosa dos judeus, Paulo diz: não, Jesus é suficiente. A igreja se torna uma religião com Constantino, uma religião oficial. E aí as pessoas passam a observar a igreja como sendo a parte mais importante do projeto. A gente chama de momento eclesiocêntrico, que foi bom, foi legal para a igreja nesse momento, porque de qualquer forma ainda ela trouxe um pensamento teocêntrico na história da humanidade, apesar de que a igreja foi muito perseguidora nesse período. Quem pensava diferente ela desconstruía. Esse momento agora que a gente está vivendo, as pessoas não têm Deus no centro das suas vidas, têm elas mesmas. A intenção maior é que se supra os desejos e traga as felicidades para elas. Isso é carência, isso é uma carência. A gente acredita que a única forma das pessoas suprirem completamente as suas carências é esse encontro com Jesus. Porque qualquer coisa que a gente faça, humanamente falando, desde compra de bens, de conseguir títulos, desde seja qual for uma viagem, seja o que você acredite que vai trazer felicidade para você, é passageiro. Em um outro determinado momento você vai sentir necessidade de procurar outra coisa para lhe suprir. Jesus não, Jesus é suficiente. Quando a gente tem esse encontro com Jesus e entra completamente nessa experiência com Ele, todas as outras coisas são importantes, mas elas assim como ele disse lá, a mulher samaritana, se eu beber dessa água, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se eu beber da água que eu te der, você jamais terá sede, você nunca mais terá sede. Esse é Jesus. Se você viver com Jesus no centro da sua vida, você jamais vai sentir outro sentimento senão alegria plena. Se a gente continuar ensinando as pessoas que elas precisam ser ativistas na igreja, ou que elas precisam olhar para fora para ganhar as suas riquezas e ser feliz, a gente vai continuar enganando elas, que elas nunca serão completamente felizes. A igreja Siga é uma igreja cristocêntrica. Doutrinariamente, a gente segue o que Jesus ensinou.
Se Jesus se calou em alguns temas, a gente também se cala. Se a Bíblia se calar, a gente se cala. Mas se Jesus ensina e o que ele ensinar, a gente está aqui humildemente para obedecer. Primeiro pilar fundamental da igreja siga. Nós somos uma igreja centrada em Jesus, cristocêntrica. Amém.